Era uma tarde abafada nas colinas de Socó. O sol brilhava forte, castigando o vale onde dois exércitos se encaravam. De um lado estavam os filisteus, conhecidos pela sua força brutal e armaduras reluzentes. Do outro, os israelitas, nervosos e acuados. Entre eles, o vazio, um campo de batalha que parecia ressoar o eco das ameaças de um gigante. Golias era o nome dele. Um homem colossal, maior que qualquer outro, com mais de 3 metros de altura. Sua armadura parecia impenetrável, feita de bronze brilhante. Ele caminhava para a frente todos os dias, com sua voz grave, ecoando pelas colinas. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele me derrotar, seremos seus escravos. Mas se eu vencer, vocês nos servirão. O exército de Israel congelava de medo. Por 40 dias, Golias repetiu o mesmo desafio. E nenhum guerreiro ousou enfrentá-lo. Cada vez que o gigante falava, parecia que o coração dos israelitas diminuía. Foi então que apareceu Davi. Davi era o caçula de uma família de pastores. Ele não estava lá para lutar, mas para levar pão e queijos aos seus irmãos no campo de batalha. Um rapaz franzino, com cabelos cor de trigo e olhos vivos, mais acostumado a lidar com ovelhas do que com espadas. Quando chegou e ouviu as palavras de Golias, sentiu algo diferente. Não medo, mas indignação. Já se inscreveu no canal para não perder vídeos como esse? Inscreva-se agora e você terá as melhores histórias narradas. Voltando à história, não medo, mas indignação. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele perguntou. Aquelas palavras ecoaram entre os soldados. Muitos riram, outros ficaram confusos. Mas o rei Saul soube da ousadia de Davi e mandou chamá-lo. Você não pode lutar contra esse gigante, disse Saul, olhando o jovem de cima a baixo. Você é apenas um menino e ele é um guerreiro desde a juventude. Mas Davi não recuou. Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, um leão ou um urso apareciam para atacar o rebanho. Eu os perseguia, os atacava e os matava. O mesmo Deus que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos desse filisteu. Não havia mais nada a dizer. Saul entregou sua própria armadura a Davi, mas era muito grande e desajeitada. Não consigo lutar assim, disse o rapaz, devolvendo tudo. Em vez disso, pegou o que conhecia bem, sua funda, um pedaço de couro flexível que usava para proteger o rebanho, e 5 pedras lisas de um riacho. Quando Davi entrou no vale, a cena parecia absurda. Golias gargalhou ao vê-lo se aproximar. Você vem até mim com um pedaço de pau? Sou eu algum cão? Ele cuspiu no chão e vociferou. Venha, eu darei sua carne para as aves do céu e os animais do campo. Mas Davi não recuou. Ele gritou de volta. Você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. O gigante começou a se mover em direção a Davi, e o jovem pastorzinho correu ao seu encontro. Ele enfiou a mão na sacola, tirou uma pedra, colocou na funda e girou com toda a força. O som do couro cortando o ar era como o zumbido de uma abelha feroz. E então veio o impacto. A pedra voou como um raio, acertando Golias bem na testa. O gigante parou por um instante, como se o mundo tivesse congelado. E então ele caiu, como uma árvore imensa sendo derrubada. O chão tremeu. Davi correu até ele, pegou a espada gigantesca do próprio Golias e com um golpe certeiro garantiu que o filisteu nunca mais se levantaria. E você, já curtiu e compartilhou esta história? Inscreva-se no canal agora para não perder os próximos capítulos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Os filisteus, chocados, fugiram em desespero. Os israelitas, tomados por coragem, os perseguiram e venceram a batalha. Aquele dia mudou tudo. Davi, o pastorzinho que ninguém esperava que fizesse diferença, tornou-se o herói de Israel. E não foi por sua força ou experiência, mas por sua fé e coragem de enfrentar o impossível. Após a batalha, a notícia da vitória se espalhou rapidamente. Davi foi recebido com cânticos e danças nas cidades de Israel. As mulheres entoavam: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Essas palavras, porém, plantaram a semente da inveja no coração do rei Saul. Enquanto Davi crescia em popularidade e era exaltado por todos, Saul começou a vê-lo como uma ameaça ao trono. O jovem, que outrora era apenas um pastor esquecido, agora carregava o peso do sucesso. Mesmo assim, Davi continuava humilde, servindo a Saul como músico e guerreiro.
mesmo sabendo que o rei o olhava com desconfiança. Mas essa é outra história. A história de como o pastorzinho não apenas enfrentou gigantes de carne e osso, mas também os desafios do poder, da traição e da liderança. No entanto, para todos que o conheceram naquele dia no Vale de Socó, Davi sempre seria lembrado como o menino que, com uma funda e uma fé inabalável, derrotou o maior dos gigantes.